Nos últimos dias, o mundo inteiro vem acompanhando a invasão da Rússia na Ucrânia. E muitos vêm se fazendo a seguinte pergunta: o que levou a Rússia a invadir a Ucrânia? Galera, para explicar isso, precisamos voltar lá no contexto de Guerra Fria para vocês entenderem toda uma geopolítica e, assim, poder ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo. Então, galera, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e logo em seguida, alguns anos depois, em 1949, os Estados Unidos cria a OTAN. Qual é a ideia dos Estados Unidos em criar a OTAN? A OTAN nada mais era, inicialmente, de que uma aliança dos países do bloco capitalista para, em caso que eles precisassem, frear uma futura expansão da União Soviética Socialista para o oeste da Europa, ou seja, a Europa Ocidental. Lembrando que na Guerra Fria, não só o mundo, mas o continente europeu também ficou dividido entre interesses capitalistas e entre interesses socialistas. Com o passar dos tempos, a União Soviética também cria a sua aliança militar, com o nome de Pacto de Varsóvia, no ano de 1955, para também se proteger de um futuro avanço das tropas do lado capitalista, caso isso acontecesse nos seus aliados do leste europeu. Numa tentativa de responder aos países do bloco capitalista, dizendo o seguinte: agora eu também tenho uma aliança com os países do bloco socialista, caso a OTAN, fundada pelos Estados Unidos, resolva nos invadir ou expandir territorialmente para cá, nós também responderemos à altura. Só que o tempo passou, a Guerra Fria acabou em 1991 e a União Soviética decretou fim às suas atividades nesse ano. Mas, pasmem, os Estados Unidos ele não acabou com a OTAN e ele continuou avançando em direção aos países do leste europeu. Mas, Edgar, o que aconteceu com a União Soviética em 1991 ao decretar fim das suas atividades? Ela se desmembrou em 15 países e um desses países era a Ucrânia e o outro era a Rússia. O que acontece? Inicialmente, quando a União Soviética acaba em 91, o primeiro presidente da Rússia, né, ao ter acabado a União Soviética, o Boris Yeltsin, costura uma série de acordos e, inclusive, a Ucrânia vem aceitar esses acordos e criam a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que é uma cooperação política entre os países que um dia formaram a antiga União Soviética. Só que com o tempo, a Ucrânia veio apresentando um determinado número de governantes que cada vez mais tinham interesses contrários aos interesses de Moscou, ou seja, da Rússia. Com o tempo, a Rússia via seus interesses também sendo ameaçados, como, por exemplo, a Crimeia. O que tem na Crimeia tão importante para os russos? Tem grande parte dos dutos de gás natural da Rússia, que abastecem a Europa, passam pela Crimeia. E sem falar que na Ucrânia existe também uma base naval militar da Rússia em Sebastopol. Ou seja, com essa série de governantes que a Ucrânia veio apresentando ao longo do tempo, com interesses contrários à Rússia, os russos vieram se sentindo cada vez mais ameaçados. A Ucrânia não só vinha se afastando da Rússia, mas também vinha demonstrando cada vez mais um desejo de entrar na OTAN. E com isso a Rússia via os seus interesses, não só econômicos, mas políticos, cada vez mais ameaçados. Como, por exemplo, a Estônia, Lituânia e Letônia, que um dia fizeram parte da União Soviética, hoje integraram na OTAN e não fazem parte da CEI. E qual é o problema disso? Por eles terem entrado na OTAN, os países membros da OTAN, inclusive os Estados Unidos, colocaram uma série de bases militares com mísseis voltados para a Rússia. O Putin, vendo disso e sabendo disso, ele chegou uma hora que ele falou: olha, basta, na Ucrânia não, porque a Ucrânia é muito próxima da Rússia e tem uma fronteira gigantesca. Na Ucrânia não. A Ucrânia pode ter lá suas questões econômicas, políticas, mas ela não vai entrar na OTAN e eu não quero mísseis voltados para o meu território e muito menos
bases militares aqui instaladas. Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, não atendeu os pedidos de Moscou, de Vladimir Putin, e se mostrava cada vez mais próximo da OTAN. Até que Putin viu que Zelensky tinha cada vez mais apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos, resolveu invadir e acabar de vez com essa história da Ucrânia entrar para a OTAN. Lembrando, galera, que essa não é a primeira vez que a Rússia invade a Ucrânia. Em 2014, a Rússia já tinha invadido a Ucrânia e, inclusive, reanexou a região da Crimeia. Então, galera, a partir desse contexto mais amplo que eu passei para vocês, vocês tirem suas próprias conclusões sobre qual é o lado certo, qual é o lado errado, ou até mesmo se não existe nem lado certo e nem lado errado, mas sim interesses econômicos, militares e políticos. Galera, espero que vocês tenham gostado e eu os aguardo aí num próximo vídeo. Valeu!